Sejam todas muito bem-vindas à nossa quarta-feira Mulher de Aliança, e o tema de hoje é comparação. Foi o tema mais votado na nossa enquete, lá no grupo do Tempo de Mesa. Quem não participa ainda, coloca aqui, deixa o teu nome aqui, eu mando um direct, um aviãozinho, que depois eu te coloco lá no grupo do Tempo de Mesa. Me manda uma mensagem, porque eu tô numa live aqui, gurias, também hoje, aberta. Aí eu já tô passando as informações para quem não tá aqui com a gente, porque a gente sabe o quão precioso é a gente tá aqui reunida de segunda a sexta-feira. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem votou no tema comparação e gostaria de me trazer o porquê votou nesse tema? Ninguém que tá aqui votou no tema como comparação? Ninguém? Oh my God! Como assim? O que tá acontecendo com essa mulherada, gente? Não creio. Se tá com vergonha... Ó, alguém se manifestou. Abre o microfone e fala. Excelente dia, mulheres. Eu tava dando oportunidade, né? Mas, né, já que ninguém foi, eu vou. Eu não perco a oportunidade. Eu votei em comparação, porque ainda eu percebo a minha mente, né? Ela indo para comparação, ainda hoje pela manhã eu comentei isso, que ou a gente compara para se diminuir ou a gente compara para se sentir melhor, né? E a comparação ela nunca vai ser positiva. Então eu, nesse processo de sair desse lugar de resultados, eu percebo que ainda muitas vezes eu me pego comparando, me pego fazendo essa comparação, não só entre mulheres, como qualquer situação que aconteça. E não é positivo para minha mente, né? Então foi por isso que eu votei em comparação. Muito bom, Caroline, muito obrigada. Mais alguém vai ser ousada e abrir o áudio e falar? Porque corajosas todas são, né? Aí a gente precisa só de uma ousadia, não se comparar, pensar que porque não fala tão bem como a outra amiguinha do lado fala, que daí não vai abrir o áudio e falar. Já vamos começar assim. Tem mulher que tá aqui que não começou a fazer o que precisa fazer ainda, porque vive se comparando com a fulana que fala melhor que ela. Ou a fulana que se veste melhor que ela. Ou a outra que sabe mais que a outra. Eu não tô aqui porque eu sei mais que alguém ou porque eu não sei nada. Aí é que tá. Eliara, abre o microfone e fala. Ó, chegou até a rimar. Abre o microfone e fala. Eliara, abre o microfone. Bom dia para todas. Bom dia, meu amor. Eu não votei, mas eu vejo que um assunto realmente muito necessário, que é o que você tem comentado, né, durante a semana. As pessoas que estão aqui é porque, de alguma forma, nós temos que aprender tudo que é falado durante a semana. Nós estamos necessitados de aprender, né? Por mais que a nossa boca declare que a gente não compara, ou a gente que não compara, mas às vezes nosso subconsciente, em algum momento na nossa vida, nós estamos, não digo atrasados, mas travados, né, em alguma situação que conscientemente nós não sabemos, mas de alguma forma, em algum momento a gente, vamos dizer aí, abriu uma porta, né, relacionada a isso. Porque senão a gente poderia estar avançado muito lá para frente, né? Então, eu vejo que é importante porque às vezes a gente, por tocar no assunto, nos ajuda, né, a ativar essa parte que muitas coisas a gente esqueceu, né? Eu vejo por mim, eu realmente não tenho também o hábito de ficar comparando, mas se eu ainda não conseguir fazer algumas coisas, porque com certeza em algum momento eu devo ter feito isso. Então, por isso que eu estou aqui, para poder aprender e estar também, né, me conhecendo um pouquinho mais. Eu vejo que é bem importante. Obrigada. Obrigada, meu amor. E tu tens toda a razão. Muitas coisas, às vezes, a gente não tá fazendo ainda porque a gente fica se comparando. E tem aquela frase que eu sempre falo, né? Quem compara, para.
Se a gente tá parado, se a gente tá aqui, ó, olhando pro lado, vendo se, ai, eu não tô falando tão bem como a outra tá falando, eu não tô me vestindo tão bem como a outra tá se vestindo. Então, quando eu estiver assim, eu começo a fazer. Daí fica sempre projetando pro futuro uma coisa que precisa ser tomada uma decisão no presente para fazer. Aí, imagina se eu ficasse esperando estar tão bem como a minha mentora está para estar aqui fazendo tempo de mesa hoje. Quantas mulheres não teriam sido tocadas porque eu não tô tão boa como ela? Imagina se eu não tivesse começado a fazer as lives no Instagram, no TikTok, fazer Reels, porque eu não estava tão boa quanto as outras pessoas que estavam fazendo. E é muito sutil, a gente não percebe que a gente está se comparando o tempo todo. E essa palavra, ela veio muito forte na segunda fase do jejum que a gente está vivendo agora. Porque Deus me trouxe, tu ainda continua te comparando em algumas situações. Por isso que tem algumas coisas que tu ainda não começou a avançar, porque tu ainda está esperando ficar tão boa quanto outras pessoas estão, nas áreas da vida que tu quer desenvolver. Eu falei, pai, me mostra, mas eu quero com amor, tá? O tempo de aprender com dor já era, não falo mais isso. Eu falo assim, pai, eu quero aprender, mas eu quero aprender com amor. E ele mostra com amor. Na verdade, ele sempre mostrou com amor. Só que as nossas feridas, elas não permitiam a gente conseguir ver e reconhecer o quanto ele nos ama, nos amou e sempre vai amar. Quando a gente fala cresce que passa, é porque na medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, as instruções do pai não machuca. Porque um pai e uma mãe sempre vão querer o melhor para os seus filhos. E aí quando um pai passa uma instrução para o filho que está com feridas muito profundas, ele pega aquilo ali como Deus me machuca. Não, Deus nos ama. E nessa quarta-feira que a gente, quarta-feira é Mulher de Aliança, né? E falar de comparação dentro deste tema é muito importante para nós, que nós estamos construindo um ambiente saudável, construindo um ambiente que a gente está conseguindo perceber, porque primeiro a gente percebe que se compara. Aí, depois o próximo passo é reconhecer, perceber, reconhecer e falar, pai, me mostra, me dá uma instrução, algo que eu possa fazer para que isso não permaneça, porque a permanência é sobre a gente permanecer em Cristo e não permanecer se comparando às outras pessoas que estão no nosso lado. Aí a questão é, eu consigo construir alianças saudáveis sem transformar essas alianças em um parâmetro para medir a minha própria vida? Porque a gente faz isso, porém, não é consciente que a gente faz isso. Porque daí a gente olha para a coleguinha do lado e fala assim, ai, porque o parâmetro da vida da outra é esse parâmetro que eu quero acessar. Aí eu fico me comparando aquilo, a história que a outra está vivendo, mas nem é a história que Deus escreveu para mim, porque nós somos únicas, temos histórias únicas. E cada uma vai servir dentro do corpo na medida que Deus chamou para fazer. Aí, se a gente fica se comparando dentro do corpo, o ombro fica se comparando com a mão, imagina. Eu queria ser mão. E aí o ombro, como é que fica? Como é que fica o ombro? Se o ombro fica olhando para a mão, querendo ser mão. Ou como é que fica o joelho se o pé quer ser joelho? Dentro do corpo de Cristo, cada membro que está no seu lugar sem se comparar, começa a viver exatamente a história que Deus escreveu. Porque não adianta a gente falar que é filha amada de Deus e ficar a mão se comparando com a boca. Não. A boca
Ela tá ali no lugar dela sendo boca, porque a identidade dela é aquela ali. E ela vai permanecer sendo a boca. Agora, como mão, o que eu devo fazer? Porque a mão só vai fazer o que precisa ser feito quando ela está no lugar dela, sem se comparar. Então, como eu construo uma aliança saudável sem me comparar com a pessoa que eu gostaria de me tornar? Porque muitas mulheres me pegam como referência e falam, Cristo é minha referência. Não, referência é Cristo. Tu pode até se inspirar na minha história, mas exemplo e referência é Cristo, porque eu sou falha. Aí tu vai começar a andar comigo, tu não vai gostar das coisas que eu falo, porque eu vou falar, daí tu vai te ofender, magoari, e daí tu vai falar assim, ó, porque a Cris não é tão aquela pessoa ali que ela fala, né? Mas é claro que eu sou, só que quanto mais perto de mim, mais pressão vai ter. Porque se eu sou pressionada, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar. Mas não porque eu odeio, é porque eu amo. A live que o Denis estava fazendo agora. Ele dá chute na nossa bunda todo dia pra gente crescer e a gente continua no movimento. Por quê? Porque a gente está crescendo. E a gente perceber que está se comparando também faz parte do processo. Porque se a gente não perceber que a gente está travado na vida porque a gente está se comparando, a gente vai continuar travado na vida. Imagina, tu olha pro lado, a fulana, ela avançou numa área que eu gostaria de avançar. Daí tu tá olhando pro lado, como é que tu vai olhar pro caminho que Jesus tá te mostrando se tu tá olhando pra amiga do lado? Não tem como. Jesus tá na nossa frente, mostrando o caminho, falando, vem, olha pra mim. Sente as coisas, vive as experiências, mas olha pra mim. Pega como inspiração outras mulheres, mas não se compara a elas. Faça alianças intencionalmente com mulheres grandes. Eu me considero uma mulher grande, porque se eu não reconhecer minha grandeza em Cristo, quem é que vai reconhecer? Reconheçam a grandeza de vocês em Cristo. Nós somos filhas de Deus. E a filha amada que não reconhece quem ela é, como é que ela vai conseguir olhar para as coisas com um olhar de, nossa, eu reconheço que eu estou me comparando. Aí, a partir daí que tu começa uma jornada. A partir daí que Cristo começa a te conduzir e te guiar. Me pegando como uma inspiração, mas nunca como referência e exemplo. Porque tu vai te decepcionar. Vai te frustrar, porque eu não sou perfeito. Em Cristo eu sou. Mas eu também tô carne. Eu sou humana. E o humano que se coloca disposto e disponível erra mais do que acerta. Porque não tem mais medo de errar. Quem tem medo de errar não cresce. Porque tu vai errar. Tu vai cair. Quando uma criança cai no chão, o que a gente fala? Levanta e anda, não é isso que a gente fala? Aí a gente cresce e não quer cair mais. Eu não vou cair porque vou passar vergonha. Mas passa vergonha. Cai, se estribucheia no chão, levanta, bate a roupa, bate o joelho e já era. Segue o baile. Eu não vou errar porque imagina, né? A outra ali não erra. Quem te disse que a outra não erra? Eu reconheço que eu erro. Levanto, limpo os joelhos, cotovelo e segue o baile. E é assim que Deus olha para nós. Olha ali, ó, caiu, entendeu que é necessário muitas vezes cair para aprender. Agora, se aprendeu, se houve realmente um aprendizado, naquela situação ali não vai cair mais. Agora, se caiu de novo no mesmo aprendizado, é porque não aprendeu ainda. E também é normal cair 2, 3 vezes, às vezes, no mesmo lugar. Acolham isso. O que eu falo sempre para as mulheres? Não seja dura contigo.
Não seja rígida contigo. Acolhe as coisas. Reconheça que tá difícil. Tem mulheres lutando batalhas sozinhas, porque não pede ajuda. Na maioria dos casos que vem algum nome de uma mulher na minha cabeça, eu falo, vou mandar uma mensagem. Não. Não. Eu tô trabalhando e Deus fala, tô trabalhando o coração da minha filha. Se tu chamar ela, tu vai atrapalhar o processo dela de saber pedir ajuda. Não tá doendo o suficiente, por isso que ela não pediu ajuda ainda. Porque quando doer, vai pedir. Daí eu olho pra minha história. Eu só comecei a pedir ajuda quando doeu muito. E só vai continuar doendo se permanecer no orgulho de não pedir ajuda. A nossa régua, ela nunca pode ser medida pela história do outro, pela história da outra. Porque aí a gente se perde na comparação. É normal na nossa jornada isso acontecer. É normal. O que não é normal é a gente permanecer na comparação. Não é nada saudável. Mas eu não me comparo. Compara. Compara. Reconheça. Porque quanto antes reconhecer, melhor. Eu falava isso, gente. Vai por mim, a gente é assim. Mas essa não é nossa identidade. Opa, peraí, eu tô me comparando ali com a fulana. Não, peraí. Por que eu tô fazendo isso? Muitas vezes, no momento do reconhecer que tá se comparando, Deus libera algo pra gente. Tu tá te comparando porque tu deveria estar fazendo isso. Bora fazer isso? Mas olhando para Cristo, pegando a irmã como uma inspiração, mas olhando para Cristo, ok, vamos lá. Vai ter outros momentos que tu vai te perceber comparando, é claro, faz parte do processo de crescimento e amadurecimento. A fulana conquistou, por que eu ainda não? A fulana se casou, por que eu ainda não? A fulana prosperou, o que ela tem que eu não tenho? Comparação. Ela foi reconhecida, olha lá, ó, ela tá sendo reconhecida. Por que ninguém me percebe? Comparação. Daí a gente fica parada no mesmo lugar, murmurando. Ai, porque Deus não me vê. Eu tô fazendo tudo, tô servindo, tô ajudando, tô colaborando e Deus não me vê. Ele tá te vendo. Ele tá te mostrando que tu tá te comparando às outras pessoas e por isso que tu tá parada. A comparação transforma as pessoas que estão andando do nosso lado em corrente. Comparação é uma corrente, uma algema. Por isso que quem compara, para. Quem tá algemado, tá livre ou tá preso? Tá preso. Então, se hoje tu te sente presa em um ciclo, é porque tu tá algemada, porque tu tá se comparando com a fulana que tá fazendo aquilo que talvez já era pra tu estar fazendo. Mas daí tu ficou parada comparando ao invés de olhar, cara, olha ali, fulana tá fazendo, tá bom, pai, se isso aqui tá mexendo comigo, o que era pra eu estar fazendo e eu não comecei a fazer ainda? Olha para as coisas com os olhos de amor e não de julgamento. Porque depois que a gente percebe, a gente reconhece, e se a gente começa a se julgar, ai, porque agora eu tô comparando, descobri que eu tô me comparando. Não. Olha com olhos de amor, porque Deus olha com olhos de amor. Nossa, realmente eu tô me comparando. Qual o próximo passo?
Qual o próximo passo? Que daí, no próximo passo, a gente consegue ir para as próximas perguntas. Pai, se eu tô vendo essas coisas na outra, o que eu preciso daqui a pouco desenvolver em mim? E ser intencional para desenvolver. Porque às vezes é uma situação, tá? Deus usa outros filhos para incomodar os filhos que não estão fazendo nada, para causar aquele desconforto. Ninguém tem mais ou menos. Todos são filhos. Só que alguns aprendem a reconhecer e diluir o orgulho, a arrogância, e aprender a lidar com isso. Porque se eu falar que eu não tenho essas coisas, é mentira. Eu sinto orgulho. Eu sinto a minha arrogância. Mas a minha identidade não é essas coisas. Se eu falar, eu não sinto orgulho, mentirosa. Eu reconheço que eu sinto, pai. Me ensina a lidar com isso. Tô te ensinando. Tu tá vivendo uma situação, ou tu tá vivendo várias situações que estão te mostrando, porque tudo que acontece fora da gente é um feedback do que tá acontecendo dentro da gente. Só que a gente consegue só perceber isso quando a gente tá em presença. Se a gente não tá em presença, a gente não consegue perceber essas coisas. A gente só culpa todo mundo. Olha aí, eu não dou certo porque aconteceu tal coisa. Eu não dou certo porque, afinal de contas, meu pai não deu certo, não vou dar certo. Eu não dou certo, o meu casamento não dá certo porque, afinal de contas, o casamento dos meus pais não deram, então o meu também não vai dar. Sempre colocando culpa fora, nunca se responsabilizando pelas coisas que não tá arrumando dentro. É nosso dever como filho arrumar, consertar as coisas que estão dentro da gente. Deus já nos escolheu. Se não tivesse escolhido, eu não estava aqui. E nenhuma de vocês também não estariam aqui. Ele nos escolheu antes de tudo. Então, sim, nós somos escolhidas. Nós somos amadas. E se a gente não quiser olhar para isso, todas essas coisas acabam contaminando a gente, e contamina mesmo, tá? A admiração que a gente sente começa a virar inveja. Isso já aconteceu comigo. E eu reconheço que já aconteceu comigo. E às vezes, quando eu percebo, porque eu sou humana, não, eu sou filha amada. Eu estou humana. Mas quando eu estou humana, como filha, eu reconheço que eu estou sentindo isso, mas eu não deixo isso, eu não permito que isso entre em mim. Não porque eu sou perfeita, mas porque eu tô aprendendo a lidar com isso. A inspiração começa a virar competição. Quantos de nós que não percebe começa até a competir com as irmãs? Eu já fiz isso. Não consciente, inconsciente. Aí depois, quando começa a ficar consciente, vem. Quando eu reconheço, vem. Vem outra oportunidade. Porque daí tu já tá consciente. Opa, peraí. Eu tô competindo com uma mulher que é inspiração pra mim? Como assim? What? Agora tô treinando inglês. What? Como assim? Eu admirava a pessoa e agora tu... Tá louca, Caslane? Sai daí. A Camila. Como assim? Pera lá. Se a gente não tá presente, a gente nem percebe. Daí a gente vê a amiga ali mudando de casa e começa a se incomodar, ao invés de celebrar. Oi? Já fiz isso também. Primeiro inconsciente, depois consciente. Eu, opa, peraí. O que tá acontecendo aqui? E aí a gente começa a ser desenvolvida, a sentir as coisas, viver as experiências e não ser as experiências, porque nós somos quem vive as experiências. A gente vai viver experiência de comparação, mulheres. Claro que vai, porque através da experiência de comparação é que a gente vai crescer e vai para o próximo nível.
Agora não foi ainda pro próximo nível, é porque ainda tá algemada se comparando. Aí a comparação, ela transforma tudo aquilo que poderia ser uma grande aliança, algo grande, numa competição. Competição é bom só num jogo de futebol que passa na televisão. Mas no corpo de Cristo, uh-uh. Imagina a mão querendo competir com o pé. Não, eu piso melhor que tu. Oi? Mas tu nem foi feita para pisar, tu foi feita para fazer outras coisas. Vai pro teu lugar. Imagina a boca querendo falar com o ouvido. Peraí, olha aqui, eu sou melhor que tu. Oi? É assim que a gente tá às vezes dentro do corpo. Aí o corpo, o que acontece com o corpo? Ele adoece. E eu não tô falando desse corpo aqui. Uma mulher espiritual, ela sabe que ela faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele está sendo formado, ele está sendo gestado. Ele não está pronto ainda, nem nasceu. Nós estamos sendo gestadas, formadas com o caráter de Cristo. Por isso que nós somos um com Cristo. Dentro do corpo de Cristo, a gente está sendo formada. E se a gente está se comparando dentro do corpo de Cristo, o corpo de Cristo não se movimenta. Ele também trava. Aí, quando a gente começa a viver esse alinhamento, reconhecendo a nossa sombra, porque as pessoas falam assim, eu não sou essa comparação aí. Tu está vivendo a experiência da comparação, sim, e tu só vai crescer e amadurecer quando tu reconhecer ela. Aí, esse corpo de Cristo que está sendo formado, ele começa a crescer, a evoluir. Tem uma passagem de João 21, do 20 ao 22, que fala assim, Pedro pergunta para Jesus, a respeito de João, Senhor, e quanto a este? E Jesus, em essência, devolve para Pedro o próprio caminho. Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Faça o que tu tem que fazer sem ficar se comparando com o coleguinha. Deixa o coleguinha viver o processo dele. Para de atrapalhar o processo dos outros e o teu também. Pedro, ele estava olhando ali para a jornada do João. E Jesus chamou ele para viver a jornada dele, a própria jornada. Na natureza, toda a natureza prospera naturalmente. Imagina a árvore querendo ser passarinho. Os passarinhos até cantaram agora. Ia prosperar? Não. Ela não tá cumprindo, ela não estaria cumprindo o papel dela. Cada uma de nós estando no lugar, a gente vai cumprir a nossa missão, o nosso propósito. Aí a gente começa a prosperar. Lembrando que prosperidade não é sobre riquezas materiais. A maior riqueza da filha de Deus, amada, não é palpável. Tô falando que não é bom ter as coisas, é maravilhoso ter as coisas. Mas a gente só materializa as coisas que a gente quer quando a gente sabe quem a gente é. Sim. A mulher de aliança, ela aprende a honrar as diferenças. E não a competir com as diferenças. Uma aliança saudável não é sobre as pessoas serem iguais, as mulheres serem iguais. A aliança saudável, ela não exige mulheres iguais. Não tem nem como. Uma mulher madura de verdade, ela reconhece na outra. E não compete com a outra.
E não estou anulando os meus processos, porque eu me percebi, inclusive essa semana, me comparando. Hoje eu me percebi comparando. Por quê? Porque eu quero crescer. Esse é o eis-me aqui. Isso é estar disposta e disponível, porque o corpo só cresce quando a gente cresce. O corpo só amadurece quando a gente amadurece. O corpo, ele é um reflexo das nossas decisões e escolhas diárias. E quando a gente honra o processo da outra que a outra carrega, isso não me diminui. Quando vocês olharem para outras mulheres que estão fazendo coisas que vocês talvez deveriam estar fazendo e vocês olham, nossa, uau, quanto eu aprendo. E não, por que que a outra tá fazendo? Por que que a outra tá recebendo e eu ainda não? Eu reconheço o que ela tá fazendo. E isso não faz de mim menor do que ninguém. O ego, muitas vezes, ele faz a gente olhar para outra e não reconhecer na outra, porque ele não quer ser pequeno. Ele quer ser o eu que faço melhor. Porque se eu estivesse fazendo, ó, aí a gente continua algemada e nem percebe. E aí quando a gente toma consciência de todas essas coisas, porque é sobre tomar consciência das coisas, a gente consegue olhar e celebrar. A gente consegue celebrar sem se diminuir. Consegue admirar sem querer copiar. Gente, se vocês olharem para as mãos de vocês agora, nem a mão, as mãos de vocês são exatamente iguais umas às outras. Os dedos, o pé, pode ver. Gente, o meu dedão, um é torto, mas pensa em torto, né? Eu digo assim, ó, meu lado direito. Não é igual ao outro. Daí imagina se o dedão que é mais alinhadinho ficasse se comparando ao outro que é torto. É isso que a gente faz às vezes. O outro é torto porque tem que ser torto e fim. Nem a mão direita é igual a esquerda. Aí a gente consegue aprender sem perder a nossa identidade. Porque uma aliança saudável é sobre isso. A gente aprende sem perder a nossa identidade. Quantas vezes eu estava fazendo mentorias que eu acabava às vezes me perdendo porque eu me comparava. Porque eu às vezes queria fazer o que a outra pessoa estava fazendo. E eu esqueci da missão que Deus me confiou. Do propósito que ele deu só para mim. Tem algo único e individual que Deus já colocou dentro de todas vocês que estão aqui. Todas vocês têm algo único e individual e a gente só acessa depois que a gente reconhece as coisas que a gente está fazendo. Reconhecer a sombra e integrar a sombra é sobre isso? É reconhecer o quanto humano e falha que eu sou e aprender com isso? Não falar, não, eu não sou essa pessoa. Não, eu nem vou assistir esse tempo de mesa porque eu não comparo com ninguém. Não tem nada para aprender. Eu não tenho nada para aprender. Já tá bom o suficiente. A minha cabeça às vezes me prega essas peças. Disso aqui eu já sei, né? No nosso, quando a gente tá no nosso lugar, a gente olha para as coisas, percebe as coisas e reconhece. Isso é maturidade. A superioridade fala, eu sou melhor que a outra. A inferioridade, ela é melhor do que eu. A identidade, ela é ela. E eu sou eu. E nós podemos caminhar juntas, cada uma sendo quem é. Enfim.
A Rafa tá assim, ó. Plena. Recebendo e é perceptível que ela tá percebendo. Recebendo e percebendo. Estar disposto e disponível, a gente tá sempre com o nosso coração aberto para perceber as coisas que estão acontecendo na nossa volta. E se a gente tá diante de um tempo de mesa aqui, gente, todas nós estamos no corpo aprendendo. Então coloca o teu coração aberto. Realmente, eu tô sendo assim. Eu não preciso me diminuir para reconhecer o meu valor. Às vezes a gente também faz isso. A gente pode reconhecer o nosso valor e reconhecer o valor do outro e ser grandes, uma potência todo mundo junto. Aí a gente para de comparar e a gente começa a contribuir. Não quer servir? Quer servir, né? Todo mundo. Ah, porque eu sirvo. É? Como é que Deus vai servir através da tua vida e tá algemada na comparação? Querendo ser uma coisa que tu nem foi chamada para ser. A aliança, ela faz a gente fazer a pergunta seguinte: como nós podemos crescer juntas? A Jennifer está aqui na minha frente. A Jennifer agora, ela assumiu a cozinha da Jornada da Alma Feminina. E às vezes eu olho para ela e penso assim, ó, nossa, a hora que eu e a Jennifer se juntar na cozinha para trocar umas receitas, vai sair algo muito top. Daí imagina se eu ficar pensando assim, ó, bah, mas eu podia estar na cozinha da Jornada, né? Ou eu querendo estar na sala da jornada. Ou a Jennifer querendo estar na sala da Jornada. Como é que vai ficar a cozinha da Jornada se a Jennifer quiser estar na sala da Jornada? Ou como é que vai ficar a sala da Jornada se eu quiser estar na cozinha? Cada uma estando no seu lugar, o corpo flui, aí ele começa a se movimentar em amor, em alegria, em paz, e a partir daí a gente começa a manifestar a glória de Deus na Terra. Eu vou convidar vocês agora a fechar os olhos, respira bem fundo, com presença. Não é para fingir que respira, porque eu já me peguei nessa aí, tá? Eu já tô falando agora. Fecha os olhos, não finge que respira, respira. E agora, eu quero que vocês pensem em uma mulher que desperta em vocês a comparação. Vai vir uma mulher. Porque Deus mostra. Ah, Ele mostra. Ele sempre mostra. Vocês não precisam compartilhar isso comigo. Não precisa. O que que exatamente nela, façam essa pergunta para vocês agora. O que que exatamente nela me incomoda ou me faz sentir menor? Deem um nome a esse sentimento. A gente só consegue curar quando a gente dá um nome. Se tu não tiver inteiro aqui para fazer esse movimento, tu não vai te libertar. Quer te libertar? Vai vir a mulher. E tu vai fazer a pergunta. O que que incomoda? Ou o que que te faz sentir menor? Respira fundo. Continua de olhos fechados. Continua de olhos fechados. Não se distraia. Agora Deus vai te revelar. O que que essa mulher revela sobre a área da minha vida que precisa ser trabalhada? Respira fundo, se mantém assim.
e pergunta: Pai, como que eu posso transformar essa comparação em admiração, aprendizado ou celebração? Uma mulher segura da própria identidade não precisa competir com outra mulher para ocupar o lugar. Ela consegue honrar o lugar da outra sem abandonar o seu próprio lugar. Respira fundo. E pode voltar. Abre os teus olhos, respira fundo, respira fundo. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa precioso. Eu vou encerrar a gravação, até para que... Tem alguma mulher que quer compartilhar algo aqui, tá? Mas eu vou encerrar a gravação para que tu se sinta à vontade para compartilhar o que tá sendo, o que vai ser compartilhado aqui. Então, quem não tá presente, sinto muito, né? A gente sabe que o que acontece fora das gravações, às vezes não vou nem falar porque quem sabe, sabe. Beijos para quem vai assistir gravado depois e até mais. Meu Deus, encerrei o negócio. O que eu fiz aqui? Deixa eu ver, espera aí. Consegui, achei.